Fala pessoal, me chamo Pedro Neto, estudo na Faculdade Estácio e faço licenciatura em Matemática. E hoje eu estou aqui para mais um PCC, mais um trabalho esse que é um trabalho único para todas as disciplinas, desde o ano 2022, desse primeiro semestre. E tem dois textos sugeridos e eu vou ler para vocês e a partir daí desenvolver o meu trabalho, tá bom? Primeiro texto. O Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024 busca predominantemente em sua meta 4 universalizar o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de preferência na rede regular de ensino. O resultado da meta revelaram, em diferentes faixas etárias, discrepância no acesso e na taxa de escolarização, de alfabetização e de analfabetismo entre a população com e sem deficiência. As diferenças observadas se acentuam na população com deficiência intelectual e motora. Tais dados cobraram a necessidade de reconstrução do modelo educativo escolar para efetiva inclusão de pessoas com deficiência. Ponto final. Moraes, Educação Especial no contexto do Plano Nacional da Educação, Brasília, Distrito Federal, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, 2017. O segundo texto é este. A educação especial, na perspectiva da inclusão, concebe o espaço escolar como ambiente de realização de propostas à luz da igualdade, no qual todos têm assegurado o direito de aprender, considerando-se as especificidades dos sujeitos, projetando-se atendimentos adequados às necessidades motoras, visuais, linguísticas e cognitivas dos alunos matriculados na escola regular. Ponto. Souza, Educação Especial no Brasil, Percursos e Avanços. E Educação Inclusiva no Brasil, História, Gestão e Política, Jundiaí, Paco Editorial, 2019, tá? Página 16. Então, a partir daqui, existem 3 questões para que eu possa desenvolver, mas antes disso, eu queria falar com vocês sobre a história dessa inclusão na educação através das nossas leis. Então, começando lá em 1961, a Lei 4.024, foi visto, eu vou ver um pequeno trecho da lei aqui, a educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação a fim de integrá-los na comunidade. Lembrando que esse termo excepcionais, atualmente este termo está em desacordo com os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Então esse termo hoje não se usa mais, tá? E de 1961 só foi vista uma nova lei sobre este tema de inclusão só em 1971, 10 anos depois. Então vamos observar isso, tá? Começou em 1961, só 10 anos depois que teve uma nova lei, um novo projeto, que foi a Lei 5.692. E veio para substituir a anterior, tá? E ela diz o trecho um pouco assim: há deficiências físicas ou mentais, os que se encontram-se em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamentos especiais. Ou seja, essa lei não promovia a inclusão na rede regular, e sim em escolas específicas, escolas para atender esse determinado público, vamos dizer assim. E só em 1988, na nossa Constituição Federal, que foi visto mais outra coisa sobre esse tema. Então, a gente estava lá em 1961, 10 anos depois, 1971, e agora só em 1988 que foi revisto sobre esse tema, na nossa Constituição, lá no artigo 208, que trata sobre a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos.
afirma que é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Tá? No artigo 205 e 206, afirma-se, respectivamente, a educação como um direito de todos, garantido o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. E o 206 diz: a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. E um ano depois foi visto a Lei 7.853. Essa foi a Constituição, mas em termos de lei, veja, de 1971, só agora em 1989. E o trecho do texto diz assim: a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimento públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem ao sistema regular de ensino, ou seja, excluía da lei uma grande parcela das crianças ou sugerir que elas não são capazes de se relacionar socialmente. Então, visavam a lei de incluir um determinado grupo nas escolas regulares, mas não abrangia a todos, tá? E em 1990 foi a Lei 8.069. Já observe que só foi um ano, então é algo que começou a ser visto de forma até melhor. E em 1990 a Lei 8.069, que é mais conhecida como o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, ela visa da seguinte forma: garante, entre outras coisas, o atendimento educacional especializado às crianças com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Porém, uma coisa que dentro dessas leis sempre deixa uma brecha: essa palavra preferencialmente é algo que não deixa muito claro, tá? É algo que deixa algo subjetivo, sim ou não, tá? De 1990, só 4 anos depois, foi visto um novo plano, Política Nacional de Educação Especial. Não é uma lei, é uma política. Em termos de inclusão escolar, o texto é considerado um atraso, pois propõe a chamada integração instrucional, um processo que permite que ingresse em classe regulares de ensino apenas as crianças com deficiência que possuam condições de acompanhar o desenvolver as atividades curriculares. Então, outro ponto de vista que não abrange a todos, e sim a um grupo específico. 2 anos depois, foi criada a Lei 9.394, a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, a LDB, em vigor, tem um capítulo específico para a educação especial. Nela afirma-se que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializados na escola regular para atender às peculiaridades das clientelas da educação especial. Também afirma que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a integração nas classes comuns de ensino regular. Então veja que sempre toca no mesmo ponto, não abrange a todos. Sempre é um grupo específico que possa acompanhar, como se tivesse sempre, como eu digo, sempre tem uma falha. Então, hoje nós temos várias pessoas que têm essa necessidade que pode estar junto, pessoas hoje com autismo, que dá para ser integrado à sociedade, mas que naquela época não era visto dessa forma, tá? Então, em 1999, 3 anos depois, mais um decreto foi feito, o decreto 3.298. O decreto regulamenta a Lei 7.853, lá de 89, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência e consolida as normas de proteção, além de dar outras providências. No contexto socioeconômico e cultural,
do país sobre o acesso à educação. O texto afirma que a educação especial é uma modalidade transversal a todos os níveis de modalidade de ensino e a destaca como complemento de ensino regular. Já é um pensamento já um pouco diferente. Um pensamento que hoje é visto de forma mais rígida, vamos dizer assim. Em 2001, foi criada a Lei 10.172, o Plano Nacional de Educação, anterior criticado por ser muito extenso, tinha quase 30 metas e objetivos para as crianças e jovens com deficiência. Entre elas, afirmava que a educação especial, como modalidade de educação escolar, deveria ser promovida em todos os diferentes níveis de ensino e que a garantia e vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência era uma medida importante. Ainda em 2021, foi feita uma resolução do CNE, o texto do Conselho Nacional de Educação, instituiu diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Entre os principais pontos, afirma que o sistema de ensino deve matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para atendimento aos educandos. Então, como eu disse, nós estamos numa crescente. Lá em 1961 até hoje, graças a Deus foi tendo um olhar diferente para todos. Que a Constituição de 88 diz que todos temos direito à educação. Não só pessoas que não têm uma deficiência, todos têm o direito. Então, em 2002, a resolução do CNE fala o seguinte: diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica e nível superior, curso de licenciatura de graduação plena, sobre a educação inclusiva. Esse termo que hoje é muito bem falado. Começou já em 2022, a educação inclusiva. Afirma que a formação deve incluir conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluídas as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. Então, veja que enquanto a gente lá em 61 passou 10 anos, depois foi 10, 12 anos depois, agora não. A gente tinha a lei de 99, 2000, 2001, 2002. Então, está sendo visto que esse assunto está à tona. Esse é um assunto sério, mas tem muito a melhorar ainda, tá? E em 2005 foi regulamentada a lei 10.436 de 2022, que é uma lei que eu falei agora há pouco, que é a lei da comunicação e expressão da língua brasileira de sinais, a de Libras, que ela foi em 2002, tá? E em 2005 ela foi regulamentada, então só 3 anos depois. 2006, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, documento elaborado pelo Ministério da Educação, MEC, Ministério da Justiça, Unesco e Secretaria Especial de Direitos Humanos. Entre as metas está a inclusão de temas relacionados a pessoas com deficiências no currículo das escolas. Em 2007, houve o Plano de Desenvolvimento da Educação. 2007 também, mais um decreto 6.094, que o texto dispõe sobre a implementação do plano de metas compromissos todos pela educação do MEC. Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial. Também teve um decreto 6.571 que dispõe sobre atendimento educacional especializado na educação básica e o define como conjunto de atividades e recursos. Então, como eu venho falando, veja, 2007, 2008, 2009, todo o ano começou, a partir lá de 1999, essa visão para essas crianças, esses adolescentes que tanto precisam, tá? Então, assim, vou dar um pulo aqui. Teve em 2009 a resolução do CNE, em 2011 outro decreto 7.611. Eu estou dando os números aqui,
Se vocês quiserem, vocês podem dar uma pesquisada. É muito interessante isso. Acompanhar todas essas leis, todos esses decretos visando esse assunto que é tão importante, que é a inclusão, tá? E 2014, que foi um plano nacional de educação bastante importante, que, como explica anteriormente, visa universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o autoatendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Porém, como falei no outro lá, essa palavra preferencialmente, vamos dizer que é um entrave para a inclusão, porque, segundo especialistas, abre espaço para que as crianças com deficiência permaneçam matriculadas apenas em escolas especiais. Então, a lei é muito boa, sendo que deixam falhas, tá? Houve um decreto em 2019 e o mais um em 2020. O decreto 2020, que é o decreto número 10.502, que é a Política Nacional de Educação Especial, institui a chamada a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, para organizações da sociedade civil que trabalham pela inclusão das diversidades. A política representa o grande risco de retrocesso na inclusão de crianças e jovens com deficiência e de que a presente iniciativa venha substituir a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva listada nesse material lá, de 2008, estimulando a matrícula em escolas especiais, em que estudantes com deficiência ficam segregados. Então, assim, agora eu vou começar a desenvolver. Eu fui um pouco rápido, eu sei, mas como era de 61 até agora, ficou muito extenso, eu sei, mas era para que a gente começar a entender como o Brasil demorou a debater sobre esse assunto. E, no meu ponto de vista, ainda ficou a cada ano que se debatia, não mudou muita coisa. Apesar de hoje a visão ser mais rígida, vamos dizer assim, ter uma visão mais ampla das pessoas com necessidade, mas sempre dá brecha. E no caso de escolas especiais, cada caso, vamos pensar assim, cada caso é um caso. Temos vários tipos de deficiência e nós precisamos ainda evoluir muito em termos de estrutura, em termos de capacitação. E começando a responder as perguntas e desenvolver o trabalho, eu vou começar a dar o meu ponto de vista. A primeira pergunta aqui é: com base no contexto escolar, você pode visitar uma escola e escreva sobre a relação entre direitos de aprender e a educação inclusiva. Eu visitei uma escola e conversando com uma funcionária para saber como era a chegada de um aluno, como era feito a abordagem. E ela respondeu dessa forma: quando o aluno se matricula na escola, é feito um levantamento para saber se ele possui alguma deficiência e qual: física, mental, múltipla e etc. Caso o responsável responda que sim, é verificado se o estudante possui laudo médico comprovando a deficiência. Após isso, o caso é relatado para os professores que fazem um atendimento especializado. O aluno fica incluso na sala de aula regular, porém seu processo de aprendizagem fica sendo acompanhado e auxiliado por estas educadoras. Ao final de cada bimestre letivo, os responsáveis são convidados a vir à escola para acompanhar o progresso e ou as dificuldades que o estudante esteja tendo. Então, no meu ponto de vista, o Estado, o município,
o Brasil em si, deveria começar a focar em uma unificação. Unificação da educação, das secretarias de educações, do MEC, junto com a ação social, junto com o próprio SUS. Para quê? Para esse acompanhamento da criança desde da educação básica, a creche, que é responsabilidade do município, ter um cadastro único, para que essa criança possa ser acompanhada, tá? Por psicólogos, através da ação social, por médicos, através do Sistema Único de Saúde e pelo próprio Secretaria da Educação. Para quê? Para que quando a criança chegue numa determinada escola, já ter todo o documento para acompanhamento. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a estrutura. A estrutura da escola. Eu já visitei muitas escolas e até se você for na sua cidade, que você está assistindo aí, e olhar os banheiros, a forma que é um banheiro público dentro de uma escola pública, é algo desumano. Imagine para quem tem uma necessidade especial. Imagine para quem precisa se locomover. Tem escolas públicas aqui na minha cidade que até a rampa de acesso é toda esburacada. Como é que um cadeirante consegue se locomover dessa forma? Então precisamos evoluir, precisamos melhorar muito em termos de estrutura, em termos de um plano que abranja todo as pessoas envolvidas. E essas pessoas envolvidas não é só do setor público, também as famílias. As famílias precisam, muitas vezes, observar os seus filhos. Muitas vezes as crianças chegam com um comportamento, com uma dificuldade, vou dar um exemplo, até o autismo, que muitas vezes em casa as familiares não percebem. Então, cabe muitas vezes um acompanhamento mais, como eu posso falar, um acompanhamento melhor das famílias. Então, a relação entre o direito de aprender e a educação inclusiva vai muito de toda a estrutura que nossos governos, nossos responsáveis pelo todo esse trâmite possa dar para as crianças. Nós também não podemos pegar uma criança que tem uma necessidade e jogar dentro de uma escola e na mão de um professor, e o professor muitas vezes sem ter condições de poder atender salas de aula com 30, 40, muitas vezes 50 alunos. Então é preciso uma estrutura melhor. É preciso que todos os envolvidos possam ver de uma forma mais humana, tá? E essa análise deve ser feita através de especialistas, através de psicólogos, através de médicos. E esse cadastro deve ser acompanhado desde o nascimento dessa criança, desde a primeira etapa lá, se for numa creche, fazer o cadastro dessa criança. Hoje em dia todas as crianças já nascem com CPF, com número, então é muito fácil fazer isso. Hoje a informatização ela é muito, muito importante nesse ponto, tá? O segundo tópico desse trabalho é para descrever ações relevantes para a implementação de um projeto. Então, eu já até comecei a falar sobre isso. Já comecei a ações, falar sobre essas ações. E é exatamente isso. Qual ação tomar? Primeiro de tudo, estrutura. Rever as escolas. Rever o acesso. Rever todos os ônibus que eu acompanho não tem um acesso para cadeirante. Muitos ônibus, eu não vou também generalizar aqui. Existem cidades que têm, mas tem muitas cidades de pequena estrutura que não tem. Como é que uma criança cadeirante, que muitas vezes mora no interior de uma cidade, pode ter acesso à educação? Vivemos num país que tem crianças que caminham quilômetros para ir para a escola. Como é que uma pessoa com deficiência pode chegar a uma escola se não temos um transporte público adequado? Então, quais ações? Primeira ação de tudo é a estrutura. A gente muitas vezes se discute a inclusão de crianças em sala de aula,
mas como vamos incluir algo se todo o entorno não sugere para isso? Então, a primeira coisa, a primeira ação que deve ser tomada é exatamente uma visão melhor para isso, uma estrutura melhor. E essa estrutura de educação inclusiva, infelizmente, ela abrange para todo um contexto. Hoje, nossas estradas, nossos meio-fios não têm acesso para cadeirantes, não tem acesso para quem tem problema visual. Hoje você vê uma pessoa, as estradas tudo emburacadas, as árvores com raízes expostas, uma pessoa com deficiência visual muitas vezes se acidenta, tá? Os semáforos nem todos têm informações audiovisual, sonora para as pessoas poderem atravessar. Então, nós precisamos evoluir muito sobre isso. E um terceiro ponto é com para ações do que eu já expus aqui, montar um breve planejamento, tá? E um breve projeto. E o projeto seria exatamente isso, essa ação conjunta para a conscientização de todos para a inclusão. Então, poderia até ser esse projeto ser chamado assim, Todos pela Inclusão. E todos, quando eu falo, são todos mesmos, são a Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, a própria ação social, o próprio o SUS, nosso sistema de saúde, então todos pela inclusão, tá? E o tema a ser trabalhado seria a inclusão das crianças e adolescentes nas escolas, e as escolas regulares. E para isso, como eu falei, a primeira ação seria esse cadastro. Um cadastro para que todas as crianças, a partir do início da sua vida escolar até o ensino básico, lá, o ensino médio, o nono ano, ou então o ensino técnico, ter esse cadastro, esse acompanhamento, para que quando ele sair de uma escola para outra, não precise fazer todo esse relatório. Esse relatório já vem pronto para as escolas, tá? E o período desse projeto seria um período, como eu falei, desde o ensino fundamental até o final da educação básica. E o objetivo é acabar com a desigualdade educacional. Essa desigualdade, muitas vezes a gente acha que a pessoa não é capaz. E muitas vezes a sociedade impõe isso às pessoas que têm algum tipo de deficiência. Mas não. Se a gente for olhar por aí, quantas pessoas com síndrome de Down já são formadas? Quantas pessoas com síndrome de Down? Você pode pesquisar aí. Quantas pessoas com diplomas? Pessoas que são capazes. Quantas pessoas com deficiência motora conseguem digitar com a boca, com o pé? Então, pessoas que são capazes e mostraram que são capazes, tá? E o objetivo específico é incluir nas salas de aula pessoas com algumas necessidades especiais. Lógico, sabemos que existem casos e casos. Então, a partir desse cadastro, você pode ver se a criança consegue, junto, lógico, com acompanhamento psicotécnico, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento médico, incluir-se dentro de uma sala de aula para poder se desenvolver. Ou o próprio estado, o próprio município dá escolas específicas, mas todos têm que ter a educação. Então, para concluir esse meu trabalho e dar um pouco expor um pouco do meu pensamento, o Brasil hoje, ele evoluiu, vamos dizer assim, evoluiu bastante. Só o fato de estarmos aqui fazendo um trabalho sobre este assunto já é algo muito proveitoso. Eu acredito que quem for assistir esse vídeo vai poder pesquisar sobre o assunto, vai poder correr atrás sobre os decretos, sobre as leis, vai querer conhecer mais as necessidades,
vai ter um olhar diferenciado para as escolas públicas. Se você tiver a oportunidade de entrar na escola pública, vai saber o que eu estou falando, vai poder debater sobre isso de uma forma mais consciente. Então é só isso que eu peço, para que todos, a gente muitas vezes espera muito pelos nossos políticos, muitas vezes nós esperamos pelos outros, mas cabe a cada um de nós, em nossas redes sociais, em nosso convívio, poder falar um pouco mais sobre esse assunto, poder debater um pouco mais sobre esse assunto e dizer que a Constituição, lá em 1988, fala muito bem claro que todos, desse ponto de vista, não tem nem como a gente fugir, a gente vê de alguma forma, todos têm direito à educação básica, educação que possa poder estar junto, tá? Não excluído. Então que possamos levantar essa bandeira da inclusão, tá? E que possamos ter essa visão diferente, essa visão com maior amor, com maior caridade, essa visão de poder enxergar que todos são capazes, todos. É só você pesquisar, vocês vão ver o quão da capacidade de um ser humano. Eu mesmo conheço um rapaz que toca um instrumento musical, uma guitarra com os pés, toca muito bem. Então, todos somos capazes, tá? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Busquem, pesquisem, tem muitos projetos bacanas. Eu vou até deixar aqui uma dica, um projeto, tá lá no site da UOL, tá? Eu vou dizer aqui o nome da professora. Você pesquisa lá, professora Karina Castelhano Lopes de Carvalho, professora especialista em educação especial e práticas inclusivas. Tem lá em meu artigo.brasilescola.uol.com.br. Então, é um artigo muito bom. Vocês, se puderem, vocês deem lá uma pesquisada, deem uma verificada. Vocês também pesquisem lá como educação inclusiva no Brasil. Vocês vão ver tudo sobre as leis. Então, tudo lá, vocês vão na pesquisa, no seu computador, no seu celular. Então, vocês vão ter muito documento bom em suas mãos. Então, muito obrigado. Fica aqui o meu abraço.